Ok, a segunda coisa que eu tinha falado no outro vídeo, que é pra gente entender, ou seja, outros casos, outros jeitos de se utilizar a fração, que são jeitos que vão pedir para vocês darem respostas e usos de fração, é quando a gente usa isso numa forma abstrata. O que é uma abstração? Uma abstração é o seguinte: a gente estava usando frações em casos bem concretos. Por exemplo, dava uma distância e pedia quanto que é 3/4 dessa distância. Se a distância é de 70 km, quanto que é 3/4 e assim vai. Ou de valores de reais, ou de quantidade de pessoas, e assim vai. Outras coisas a gente pode usar, porque, por exemplo, vamos lá. Se eu tiver uma distância... de novo, esqueci do amarelinho. Uma distância de 75 km, 1/5 dessa distância é igual, como a gente viu, 15 km, certo? Ok, só que se eu tiver 75 reais, aqui é reais, aqui é quilômetros, certo? Quanto que é 1/5 de 75 reais? Vão ser 15 reais, certo? Se eu pesasse 75 quilos, que infelizmente não peso, faz tempo que não. Quilogramas. Quanto que é 1/5 do meu peso suposto de 75 gramas? São 15 quilogramas, certo? Então, 1/5 de 75, não importa se os 75 são quilos, quilômetros ou reais. 1/5 de 75 é igual a 15, certo? 2/5 de 75 é igual a 30. 3/5 de 75 é igual a 45. Tá? Então, na aula passada, ou na retrasada, já não lembro, a gente viu muito como 1/5 não é de um valor, ou seja, 1/5 de 75 é diferente de 1/5 de 30, certo? Por exemplo, 1/5 de 30, se eu dividir 30 em 5 partes, cada uma dessas partes vai ter 6. Então, 1/5 de 30 é igual a 6, certo? 1/5 de 30 é igual a 6. 6. Agora, 1/5 de 75. Então, isso que a gente viu nessa aula, que eu não sei se foi passada ou retrasada. Que 1/5 de 30 é diferente de 1/5 de 75, que é diferente de 1/5 de 40, e assim vai. Ok? Isso espero que tenha ficado claro, senão a gente pode retomar alguma outra hora. Agora, outra coisa que eu quero que vocês vejam é que 1/5 de 75 é sempre 15, não importa se o 75 é quilos, quilômetros, reais ou qualquer outra coisa. Então, a gente vai começar agora também, então a gente vai usar a fração tanto para casos reais, para calcular quilômetros, frações sobre quilômetros, frações sobre quilos, frações sobre reais, mas também a gente vai usar frações de uma forma abstrata, ou seja, a gente usa frações sobre, por exemplo, 1/5 de 75, ou 2/5 de 75, ou 3/5 de 75, sem se importar sobre o que esse 75 é. Se é 75 quilômetros, se é 75 reais, se é 75 quilos, e assim vai. Então, entendendo bem que quando a gente está falando de 1/5 de algo, a gente está falando de 1/5 de um valor de 75, ou seja, de 75 algo do mundo, quilômetros, reais ou quilos ou outra coisa. De tanto usar isso, de tanto aprender isso, a gente vai começar a usar, ok, 1/5 de 75 é 15, não importa o que é, ok? Então vai ter a parte que a gente vai usar frações numa parte super prática de problemas reais do mundo, e vai ter quando a gente vai usar frações de uma forma abstrata, ou seja, de valores sem pensar do que esses valores são, ok? Então também pode ter exercícios que a gente vai ter que calcular, ok, quanto que é 3/6 de 30? Ou quanto que é 2/6
sétimos de 35. Ou quanto que são 3 oitavos de 64. Ok? Não importa, esses 30 podem ser reais, quilos, quilômetros, tudo mais. Se fosse quilômetro, seria um caminho de 30 quilômetros que eu andei 3 sextos. Ou seja, se eu dividir esse caminho em 6 partes, é como se eu tivesse andado 3 delas. Ok? Se fosse reais, é como se eu pegasse 30 reais, dividisse em 6 partes, é a mesma coisa, peguei 3. Ok? No caso aqui dos 2 sétimos, é como se fosse, se a gente pensasse que isso era um caminho, num caminho que eu dividisse em 7 partes, peguei 2. Ok? A mesma coisa aqui. Só que a gente vai pensar, tendo aprendido bem como é que isso é em parte, em casos reais, em que esses valores de 35, 64 e 30 representam algo do mundo, por exemplo, reais, pesos, medidas, distâncias e tudo mais, pedaços de bolo e pizza, não vamos esquecer do exemplo primeiro. A gente vai calcular quanto que representa 3 sextos do que for, de 30 qualquer coisa, ok? Então, se a gente dividir o 30, vou escrever aqui, vou dividir o 30, o que for, em 6 partes, eu vou dividir como se fosse bolo, ok? Ó, dividir em 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu dividisse o 30 em 6 partes, quanto que cada uma dessas partes teria? 2 jeitos de ver isso. Eu posso ver, vamos usar uma cor agora aqui por cima, eu posso ver que se eu dividisse em 6 partes, era a mesma coisa que eu dividir na metade. Então, metade do 30 seria 15. E cada uma dessas partes aqui, eu dividisse, ou seja, cada uma da metade eu dividisse em mais 3 partes. 15 dividido em 3 partes seria, cada uma dessas partes teria 5. E a mesma coisa aqui, 5, 5, 5. Ok? Então, 1/5 de 30, 1/6 de 30 seria 5, 2/6 de 30 seria 10, 3/6 de 30 é quanto? 15. Ok, 3/6, como a gente já viu, é a mesma coisa da metade. Na próxima aula a gente vai ver isso ainda melhor, como 3/6 é a mesma coisa que metade. Mas o que é importante aqui é que a gente descobriu que 3/6 de 30 é quanto? 15. Ok? 3/6 de um caminho de 30 km são 15 km. 3/6 de 30 reais são 15 reais. De forma abstrata, 3/6 de 30 é igual a 15. 2 sétimos de 35. Se a gente dividisse, então, o 35 em 7 partes. Voltando aqui para o primeiro exemplo, desculpa. Como é que eu vou direto? Se eu quiser saber quanto uma parte, 1/5 de 30 é, e eu não quiser fazer tudo isso aqui, simplesmente divido 30 por 6. Opa, 1/5 não, 1/6, desculpa. Quanto que é 1/3? 30 dividido por 6 vai dar 5 se eu dividir isso. Pode fazer na calculadora, armada ou como quiserem. Nos dedos, vale tudo. Então, 1/6 de 30 é 5. Basta dividir 30 por 6 e eu vou ter 5. Então, se 1/6 de 30 é igual, não deu para botar aqui, 5, 3/6 vai ser 1/6 mais 1/6 mais 1/6, que é igual a, então, 15. Ok? Então, outro jeito de chegar nos 15. Então, vamos voltar aqui. 2 sétimos de 35. Como é que eu faço para, então, descobrir quanto é 1 sétimo? Se eu descobrir 1 sétimo, para chegar no 2 sétimos, é só fazer 1 sétimo mais 1 sétimo. É o dobro de 1 sétimo. Então, como é que eu descubro quanto é 1 sétimo de 35? Então, 1 sétimo de 35. Nem vou desenhar em bolo aqui. 1 sétimo de 35 é igual ao 35 dividido por 7.
Quanto que é 35 dividido por 7? Façam a conta. Dá 5. Uita, 5 de novo? Que mau exemplo. Então, vamos só para ter um esquema visual aqui da história. Dividir em 1, 2, 3, 4, 5. Vou prolongar o meu... Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividi o meu 35 em 7 partes. Já descobri que cada uma dessas partes vale 5. Será que é de verdade? Ou seja, se eu dividir o 35 em 7 partes e cada uma dessas partes deu 5, se eu somar essas 7 partes de 5 cada uma, vai voltar no 35. Vamos lá, vamos fazer a conta. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Opa, dá certo. 2 sétimos é quanto? É igual a pegar, vamos voltar então para a nossa corzinha amarela aqui. Opa, já desandei o quadro. 2 quintos, 2 sétimos de 35 é 10. Se eu estivesse falando de 3 sétimos, seria quanto? 15. 4 sétimos seria 20. 5 sétimos seria 25. 6 sétimos seria 30. 7 sétimos seria 1 inteiro, que é os 35. Então, voltando, 2 sétimos de 35 é 10. Ok. 3 oitavos de 64. Vamos direto. Quanto que é 1 oitavo de 64 é igual ao quê? Ao 64 dividido por 8. Que é igual a... Quanto é 64 dividido por 8? É o 8 mesmo. Certo? Isso quer dizer, se eu tivesse o 64 e fosse dividir em 8 partes, como é que eu dividi em 8 partes? Eu divido em 2. Cada uma dessas de 2 eu divido em 2, eu já tenho 4. Agora, cada uma dessas de 4 eu divido em mais 2. Então, eu tenho 8. Quer dizer que cada uma dessas partezinhas teria 8. Será que é verdade? Se a gente contar eles, se a gente somar essas partes, tem que voltar ao 64. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Ok? Então, 3 oitavos do 64, onde é que vai dar? 1 oitavo do 64, 8. 2 oitavos, 16. 3 oitavos, 8, 16, 24. Ok. Se a gente quisesse continuar, 4 oitavos, 32. Equivale 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos. Simplesmente somar. Que tal? Fácil, né? Então, quais são os dois tipos de exercício principais que vão cair nessa parte de fração? Meu Deus, eu utilizei tanto quadro assim. Isso. Então, quais são os dois tipos de exercício que vão cair? Vou apagar este quadro. Um é, me dando casos reais, eu tenho que calcular frações disso. Por exemplo, me dão um caminho que mede tantos quilômetros, tantos metros, ou algo que pesa tantos quilos, ou tantos reais, tantas pessoas, e assim vai, e pede para calcular, ou vão me pedir para calcular valores específicos, como o que a gente acabou de ver. Acho que eu nem vou mais precisar desse quadro. Ok? Vamos agora, para ficar isso bem claro, como todas as aulas, tem alguns exercícios. Se vocês fazem os exercícios, treinam bastante o conteúdo das aulas. Ok? Se não ficar claro com essas aulas, vocês me avisem e a gente explica um pouquinho melhor. Até a próxima.